Ei, Silvio, tô de frente hoje com um intelectual que joga futebol, ou, se você preferir, um jogador de futebol que é intelectual. Paulo André Crem Benini se apresenta oficialmente como futebolista, escritor, filósofo e artista plástico. Mas a torcida do Timão o conhece como um zagueiro sério e eficiente, campeão da Libertadores e campeão do mundo. Paulo André nasceu em Campinas, quase 30 anos atrás, e foi lá que começou a jogar bola. Depois circulou bastante, esteve até na França, antes de chegar ao Corinthians em 2009. Dono de um blog de pensamentos sobre futebol, ano passado Paulo André foi mais longe e lançou este livro, O Jogo da Minha Vida, Histórias e Reflexões de um Atleta. Bem-vindo, obrigada pela presença, Paulo André. Como é que te chamam? Paulo André. Paulo André? Sim. O nome, o composto sempre? Em Campinas, Dé. Minha família, meus amigos mais próximos de Dé. Mas no futebol, e a partir do dia que eu saí de casa, virou Paulo André. Paulo André? E hoje... Você sabe que nós temos duas coisas em comum. O time, essa maravilha, né? Coringão. E Campinas, eu nasci em Campinas também. Que tal ser campineiro? Eu saí de lá há tanto tempo. Eu gosto, só não gosto das piadas, né, ofensivas que eles fazem. Continuam. Um pouco, água fresca de Campinas e tal. Por sorte, saí antes de tomá-la e sigo minha vida. Mas tenho um carinho especial, sempre que posso volto para rever meus pais, meus amigos de infância, que são os amigos que realmente ficam marcados e que nos momentos difíceis me ajudam. Mas você saiu muito cedo. Eu saí com 14 anos. Para jogar futebol. Mas onde? Para que lugar? Eu fui para o São Paulo Futebol Clube. Naquela época, o seu Carlinhos Magalhães, finado seu Carlinhos, me levou para o São Paulo para fazer um teste. E eu fui sem nada, né, na esperança de conseguir fazer o teste. Naquele dia, o treinador era o Silva. Ele virou e disse: Paulo, você está com mala, alguma coisa aí? Eu falei: não tenho nada. Ele falou: pois bem, então mande alguém trazer e pode ficar, porque você vai começar. E daquele dia em diante, nunca mais voltei para casa. Mas então, você sempre gostou do esporte? Não teve uma influência direta, por exemplo, de pai? Que eu sei que seu pai é corintiano. Meu pai é corintiano, jogou futebol, não profissionalmente, mas jogou bastante. E hoje joga muito tênis. Então eu cresci dentro do esporte. Acho e digo que era muito melhor tenista do que jogador de futebol. Por quê? Eu treinei com o Flávio Sareta, com o Ricardo Mello, que chegaram a ser profissionais. E eu acho que era a minha paixão. Eu realmente sou apaixonado por tênis, de vez em quando pratico. Mas o futebol acabou sendo um caminho mais fácil, ou que eu conseguiria sobreviver melhor. E por isso eu fiz essa escolha. Você acha que na sua escolha teve muito que eu acho que é uma questão muito masculina essa, muito dos rapazes, dos meninos, querer agradar o pai? Eu acho que, especialmente no começo, sim. Hoje, muito melhor resolvido, muito mais consciente das minhas escolhas, dos meus atos. Mas no início eu acho que foi realizar o meu sonho e o sonho do meu pai. Acho que foi tudo junto. E esse medo, essa insegurança, essa vontade acabou me conduzindo e me fazendo permanecer. Por mais que fosse difícil, por mais que fosse doloroso, morar longe de casa, morar em alojamentos com 20, 30 meninos. Todos esses sentimentos, apesar de serem ruins, foram os que fizeram com que eu tivesse força para aguentar e resistir quando as incertezas surgiam. Não dá para falar hoje em dia de futebol sem associar o esporte à violência, infelizmente. E principalmente depois desse acontecimento trágico com o torcedor boliviano. Vocês discutem esse assunto? Os jogadores entre si falam sobre isso? Ou, na verdade, vocês estão tão ocupados que essa é uma questão que fica para o clube e para a torcida? Não, a gente tem bastante tempo ocioso. As concentrações e as viagens nos permitem discutir de vários assuntos. É claro que, publicamente, os jogadores têm uma certa restrição a comentar esses assuntos porque há uma pressão muito grande da torcida, da diretoria, da própria imprensa, que, se não for bem embasada a defesa, acaba se virando contra o próprio atleta. Nesse caso específico, todos nós do Corinthians ficamos muito chateados. Nós ficamos sabendo da morte do garoto assim que acabou a partida. Ou seja, houve uma comoção no vestiário, todo mundo sentindo, porque tem muita gente com filho ali, tem muita gente com família, e poderia ter acontecido com qualquer um. Então eu digo que foi uma fatalidade.
o Rojão não, o sinalizador ter acertado o menino. Eu realmente não acho que foi por querer. Mas tudo que foi prévio ao ato, ou seja, permitir que ele entrasse como sinalizador, permitir que a estrutura do futebol não seja correta e não dê segurança ao público, eu acho que essas coisas devem ser revistas, fiscalizadas e regulamentadas para que não aconteçam mais. Você já tinha jogado futebol sem torcida? Eu tinha jogado no Atlético Paranaense 2 vezes. Jura? Como é que foi? Nessas vezes, por que motivo? Também por alguma confusão de torcida, acho que atiraram alguma coisa no gramado e o time foi suspenso por um jogo ou 2. Os que conseguiram uma liminar para participar, para assistir à torcida e não abriram mão do seu direito, eles podem ter prejudicado o clube? Eu não sei legalmente. Com certeza haverá alguma... Não, legalmente acho que não, porque se foram atrás, se conseguiram essa liminar, descobriram, deve ter um torcedor, pelo menos, que era advogado ali, que devia saber o que estava fazendo. O pior é que eu conheço 2 deles. Ah, é? Um deles então é um advogado muito bom. Então era a sua torcida particular que estava lá? Não, eles são corintianos acima de tudo e, inclusive, me xingam quando as coisas não estão muito boas, mas são amigos. Bom, então, quer dizer... legalmente eles estavam corretos. Agora, junto à imprensa, ao grande público, junto à CBF, à FIFA, pode prejudicar a imagem do Corinthians? Pode atrapalhar o Corinthians ou não? Eu acho que, como eu disse, talvez se a Conmebol, como a jurisdição brasileira permitia que no Estatuto do Torcedor eles entrassem, eu não sei como a Conmebol, que rege outra legislação, verá isso. Eu falei FIFA, não é FIFA, é Conmebol. É Conmebol. A Conmebol que leva o caso à FIFA e a FIFA toma uma decisão no âmbito esportivo. Você disse que é estranho jogar sem a torcida. Deve ser um silêncio, em primeiro lugar. Mas, ao mesmo tempo em que uma torcida pode fazer o time, né, dar aquela alegria, aquela energia... Você ouviu a torcida do outro lado também, então, pressupostamente, pode derrubar o seu. É isso? Exatamente. Não existe uma boa medida nesse troço. É lógico que a gente gosta de ser incentivado, de se sentir ao redor dos nossos torcedores, mas existe uma pressão e uma responsabilidade tão grandes que, em alguns casos, pode vir a prejudicar. Historicamente, na Libertadores, tirando o ano passado, a gente sabe que o Corinthians, toda vez que entrava e com aquela pressão da torcida, os jogadores eram influenciados quase que negativamente. Com a vitória do ano passado, eu acho que as coisas melhoraram. Você já tentou pesquisar, entender por que as torcidas brigam entre si nesse nível? Parece quase uma guerra, mal comparando, uma guerra étnica ou religiosa mesmo, de facções religiosas. De onde saiu isso? Eu acho que, historicamente, o ser humano ele busca grupos para defender ideias e o futebol mexe com emoção, com paixão. E acho que esse ponto acaba levando... Todas as guerras partem de ignorância, de certo ponto, ou de falta de diplomacia. E a gente trata com todos os níveis sociais dentro do futebol, dentro da paixão por seus clubes. E a gente não está falando só do torcedor de baixa renda, mas sim de alta renda que vai no setor VIP e também faz suas burradas, suas besteiras. Seus desabafos. Exatamente. Ou seja, o futebol é emocional e as pessoas descarregam todas as suas frustrações e alegrias ali dentro. Você é um tremendo de um cara cool. Você é sempre assim? Eu gosto, assim, eu não faço força. Realmente gosto de tomar meu vinho, sentar e falar da vida, falar das coisas. Meus amigos da minha idade me chamam de esquisito, você é meio velho, você fala umas coisas. Mas eu sou tranquilo. Você não briga em campo nunca? Não costumo, não sou de discutir, não sou... Ou estou certo ou estou errado, não tem muito... Engole sapo? Engulo sapo. É mesmo? E não se arrepende disso? Às vezes, por ter saído de casa cedo e ter passado dificuldades, eu aprendi que eu consigo superar coisas e consigo dar um jeito quando as coisas não vão da maneira que eu esperava. Estou treinando para melhorar isso. Eu sei que às vezes deveria estourar e deveria pisar mais firme nas minhas convicções.
Mas, por enquanto, eu ainda estou numa fase zen que eu vou levando. Vamos falar de preconceito de outro jeito agora. Você é um cara que batalha contra o preconceito que as pessoas têm com jogadores de futebol no geral, não é? Você mesmo já falou que você briga com quem reclama do nível intelectual ou de conhecimento de jogadores de futebol. Eu quero saber, dentro do futebol, se o fato de você ser esse cara tão bem articulado, tão bem pensante, tão dedicado a estudos, né? Você é um cara estudioso, a leituras, etc. Se dentro do futebol, além de te chamarem de velho, você não tem o complicador de, por preconceito, os futebolistas se afastarem de você. Eu acho que não, Gabi. Eu acho que eu fui ganhando respeito e fui, aos poucos, mostrando aquilo que eu acreditava e aquilo que eu pensava. Antes do Corinthians eu não tinha esse lado. Eu também não tinha nem coragem de fazer o que eu faço hoje. Fazer, e vai explicando. De fazer no sentido de dar uma entrevista um pouco mais polêmica, ou pelo menos defendendo os atletas, ou defendendo aquilo que eu acredito. Eu tinha exatamente o medo que todos os atletas têm de ser retaliado pela diretoria, de ser cobrado pela torcida, de no domingo eu falhar e as pessoas, e o meu telhado ficar de vidro e todo mundo poder atirar pedras no telhado. E hoje não, eu tenho consciência do meu futebol, daquilo que eu posso fazer. E fora isso, eu acho que eu tenho uma missão, tenho algum dever de retornar ao futebol, aos jovens, algumas coisas difíceis que eu passei. Eu preciso passar uma coisa boa, eu preciso tentar melhorar o caminho pelo qual eu percorri. Curioso. Eu toda vez que ouço essa... Veja bem, toda vez que ouço em vários níveis, em várias profissões, alguém dizendo eu tenho uma missão, eu gostaria de saber de onde vem essa ideia, esse conceito. Em que momento bate um troço e faz, não, eu tenho uma missão a cumprir, como se fosse uma unção superior. O que é isso? O meu acho que bateu na França, depois das 3 cirurgias que eu passei. 3 cirurgias onde? Do joelho direito. Eu fiquei 1 ano e meio parado, ou seja, eu tinha 22 anos, fui para a Europa com aquele sonho de ser um grande jogador, ganhar meu dinheiro e seguir minha carreira por lá. E 1 ano e meio depois eu falei, acabou minha carreira, eu não consigo jogar, eu não tenho o que fazer, eu só sei jogar futebol. E agora? Para onde eu vou? O que eu poderia fazer da minha vida? Felizmente consegui retornar depois de muito trabalho e retornei ao Brasil, voltei ao Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu via tantas coisas simples que podiam ser feitas para melhorar muito a organização do futebol, a relação dos atletas com o sindicato, com a federação. Que é muito diferente do europeu. Lá é organizado, não é que é genial, que é fantástico, mas as coisas funcionam com simplicidade. E as pessoas respeitam aquilo que foi programado. E quando eu voltei, eu vi esse buraco, esse vazio. E eu falei, por que não mostrar, por que não tentar fazer? E foi assim que eu comecei a falar, e hoje eu entendo como uma missão, porque depois de 2, 3 anos fazendo isso e tomando porrada de tudo quanto é lado, eu falo, agora eu vou até o fim, agora eu não vou perder essa briga. Agora é aqui, é na manha, é isso? Na birra. Mas eu ainda tento converter alguns colegas, porque eu acho que a briga ficaria muito mais fácil e muito mais prazerosa. Eu vou fazer um intervalo mostrando os presentes que eu ganhei. Eu ganhei. Foi? Você não trouxe para mim? São réplicas. São réplicas nada. São réplicas? Não, essas são as originais. Se fosse, eu ia tirar em cima de você. Agora completamente ofendida. Fala delas. Campeonato Brasileiro de 2011. Essa aqui é da Libertadores de 2012. Por isso que eu vim de vermelho. Para combinar. E essa aqui é do Mundial, que tem um gosto muito especial para mim. E que foi a partir desse Mundial que surgiu a sua ideia para aquela exposição e leilão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Estamos terminando o primeiro bloco de frente com o zagueiro Paulo André, do Corinthians e dono desses ourinhos todos aqui. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta de frente com o zagueiro Paulo André. Este aqui, autor deste livro aqui. Você nunca teve medo, depois que começou a escrever, você nunca teve medo do julgamento dos outros? Tive várias vezes. E tenho ainda que ter controle com as coisas que eu escrevo. Consigo
não entrar em certos pontos e mesmo assim apontar falhas, mas não é fácil não, porque ainda é restrito e difícil se comunicar com os torcedores de futebol. Mas não é só com o torcedor. Você, por exemplo, pode ter medo de uma represália, já chamaram sua atenção no clube, por exemplo, por coisas que você tem escrito, nada disso. Eu falei também, sabe do quê? Da crítica literária. Não, essa eu não tenho medo, porque eu não ouso ser um escritor e não quero ser um grande escritor. Eu quero defender uma ideia e divulgar algumas histórias que eu acho que são importantes para que as pessoas conheçam, para que as pessoas respeitem e entendam o lado não só do jogador, mas do ser humano que está ali todo dia tentando fazer um trabalho bem feito. O que pensa o jogador de futebol? O jogador de futebol pensa como qualquer ser humano, ou seja, ele é um pouco mais competitivo que o normal. Ele busca vitórias, ele busca ganhar sempre. Mas ele morre de medo, ele morre de insegurança quando o estádio está lotado. Ele busca ajudar o companheiro, mas ele tem um objetivo pessoal muito definido. Ou seja, são milhões de variações que muitas vezes são definidas em poucos segundos e no improviso. Que duram ali, aquele período, a hora do jogo, é isso? É naquela hora ali é que é a questão? Eu tenho um texto da final do Mundial em que eu conto os dias que antecedem a final. E são 3 dias de sofrimento extremo, ou seja, uma ansiedade, frio na barriga, tremedeira. A gente não consegue desligar e ligar o botãozinho na hora do jogo e falar, pronto, agora eu estou ligado e vou jogar bem até o apito final. Eu acho que é tão grande, a responsabilidade é tão importante que aqueles que têm consciência, eles talvez sintam mais. Porém, eles que também conseguem explorar melhor os resultados disso. Você conhece a origem da palavra zagueiro? Não. Bom, eu fui pesquisar, evidente. Eu ia falar com um tremendo zagueiro. Lá na Idade Média tem o zac, que eram rebanhos. Depois vem o zaca, que era no exército a retaguarda do exército. Depois virou zaqueiro, que não era uma boa qualificação para um cara que é sempre o cara que está lá atrás, na verdade. Bom, daí vamos chegar no futebol moderno, e vamos chegar no back, e é o zagueiro, que fica lá atrás. O que leva um carinha a escolher ser zagueiro, quando me parece que o engraçado, o improviso, o ataque, que é muito dessa personalidade, vamos dizer, um pouco agressiva do jogador, ele fica lá na frente, ele vai lá tentar o gol? Eu acho que só a limitação leva alguém a ser zagueiro. Ou seja, se eu fosse bom, talentoso, se eu tivesse ginga, eu ia ser atacante. Atacante é muito mais divertido, é muito mais gostoso, você resolve o problema. E eu acabei sendo zagueiro. Essa história é muito curiosa, porque eu estava subindo de categoria do infantil para o juvenil do São Paulo. Éramos 65 meninos e iam ficar só 30. E naquela época eu jogava de meia direita, ou seja, eu sonhava em ser um talentoso jogador. E aí... Um talentoso jogador, não faça isso não, aqui no meu eficiente. programa. Você é um cara talentoso. Olha aqui, você me trouxe 3 medalhas. Correto. Vamos lá. E aí o preparador físico era novo e ele veio passando e perguntando nome e posição. E eu tinha feito uma conta anterior que eu percebi que se eu fosse zagueiro eu teria mais chance de ficar, porque tinha apenas 7 ou 8 e eu precisava eliminar só 2. Então quando ele perguntou, grandão, você joga de quê? Eu já era alto. Eu falei, eu sou zagueiro. Todo mundo me olhou meio torto, mas foi ali que eu mudei de posição e comecei a seguir esse caminho. Hoje, sou apaixonado. Você gosta? Adoro o que E eu é verdade que zagueiro se dá com zagueiro, nem socialmente atacante e zagueiro se misturam ou não? É verdade, olhando por esse lado, eu acho que parece mais, né? O zagueiro é mais tranquilo, ele toma mais decisões. O atacante é maluco, é porra louca, como a gente diria. Você escreve com muita facilidade. Eu andei lendo uns blogs seus e me parece
me parece uma necessidade maior mesmo. Você escreve, 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 até que de repente você vai descrevendo isso, alguém enche a tua paciência dizendo assim, para com isso aí, fecha. Não tem isso ou não? Tem. Quando você está na convivência com outros jogadores o tempo inteiro, não é isso? O tempo todo eles brincam, sacaneiam. Pô, o Paulo não sai do quarto, está sempre escrevendo, está sempre fazendo alguma coisa. Relaxa e senta aqui com a gente. Mas é claro que eu sento com eles, eu passo algum tempo com eles, mas eu falo, semana passada, a gente concentrou por 3 dias antes do jogo. Eu não aguentava mais ficar preso, eu precisava fazer alguma coisa. E eu concentro com o Pato, então eu olhava para o lado, e ele no computador ou no celular mandando mensagem. Eu falei, Pato, pelo amor de Deus, vai ler um livro, vai ver alguma coisa, um filme, não é possível que você tem tanta coisa para fazer aí. Você, para escrever tão bem, você tem que ter tido, no mínimo, um currículo oculto, né? o da leitura, de ler os outros. Você tem que formação escolar? Eu terminei o 2º grau, iniciei a faculdade de Educação Física, mas não consegui finalizá-la. Mas quando Leu sempre? Li muito, o exemplo dos meus pais, que liam todo final de semana, quando não estavam trabalhando, estavam sempre lendo. E quando eu saí de casa eu tinha muito medo de não dar certo, de não virar jogador e estar perdendo o meu tempo, a minha adolescência naquela investida. E eu comecei a pegar livros e... Mas com quantos anos você estava? 14 para 15. Mas alguém vai ter dúvidas existenciais aos 14 anos de idade? Não? Eu acho que eu tinha. É mesmo? E aí eu pegava livros, então eu saía de Campinas na segunda-feira, 3h30, 4 da manhã, ia no ônibus lendo, aproveitando aquele momento, concentração eu lia. E eu ia para a escola pública à noite, que não era um ensino de qualidade. Já não era? Porque quando eu fiz escola pública era o melhor. Não, na minha época já não era. Me lembro de uma professora que ela falou assim no 2º colegial. Gente, vamos, ao invés de comerão, vamos usar sempre comeram, porque assim vocês vão acertar 80% das vezes. Então isso me deixava completamente revoltado. E eu abria o livro e ficava lendo na sala de aula e... Comecei com o Sidney Sheldon, que eu adorava quando era menino, li tudo que tinha dele, e depois fui crescendo para Morris West, Arthur Riley, Jack Higgins, e aí... Você também já deixou muito claro que o período que você passou no Le Mans, na França, foi o período que talvez até por solidão, imagino, por dificuldade de comunicação, foi o período em que você se aprimorou em relação às artes, é isso mesmo? Foi, porque como eu não podia jogar, eu falei, o que eu vou fazer da vida? Quais são os meus sonhos a partir de agora? Vamos mudar. Quando você estava com problema no joelho? No joelho. E aí eu falei, eu gostaria de aprender a surfar. O joelho não me permitia fazer isso. Eu queria tocar violão, mas eu não achei professor na cidade de Le Mans naquela época e com o meu francês sofrível no início. Hoje você é fluente? Eu sou fluente no francês. E a terceira... Por ter visitado alguns museus, eu achava incrível as pinturas e as coisas. Eu falei, é impossível fazer isso, então é isso que eu vou fazer, vou tentar. E aí comecei a pintar. Você definiria seu estilo como... Acho que é mais pro expressionista. As últimas telas que eu tenho feito, que eu tenho gostado mais. As últimas telas, você tem quantas no seu currículo, Paulo André? Eu devo ter umas 15, tirando essas do leilão que eu fiz em conjunto com a Beatriz Tamberi, que é uma artista plástica. Que foram quase 22 telas, né? Todas as telas eram suas? Todas as telas, sim. E me conte, então, do Instituto Paulo André, que necessidade foi essa? De criar um instituto e o que foi esse leilão que você fez? Foi só para privilegiar o Instituto ou outras entidades? Nós privilegiamos outras entidades, o Instituto criado Luciano Huck, que foi um parceiro que nos ajudou nessa empreitada. O Projeto Velho Amigo da Regininha Moraes, que também participou, esteve lá. E a gente acabou ajudando também a entidade Craques de Sempre, que é do Basílio, ex-jogador do Corinthians. A ideia do leilão ela surgiu lá para setembro, outubro do ano passado. Ou seja, bem antes de acontecer o Mundial, eu já estava pensando, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aproveitar esse momento. Nós vamos ganhar, nós vamos conseguir. E eu realmente cansei de pedir dinheiro, de pedir ajuda. Vamos na empresa, visita, mostra o projeto. E no final, quase ninguém ajuda, quase ninguém estende a mão. Por quê, você acha? Você já
pensou a respeito disso ou não? Eu não sei se é desconfiança de projetos passados que havia corrupção, que havia problemas, que não atingiam suas metas. E as pessoas começaram a se fechar para as ONGs, para os projetos sociais. E realmente ainda existe muita coisa errada, muita coisa ruim. E os poucos, ou os muitos, pagam pelo pecado de poucos, né? De qualquer forma, a ideia do leilão era arrecadar um dinheiro para que a gente pudesse fazer a nossa sede. E aí sim, finalmente, conseguir iniciar um trabalho legal, que eu acredito muito. Agora, a ideia do Instituto, ela surgiu lá para o final de 2010. Peraí, o leilão chamou-se Memórias De Yokohama. de Yokohama, foi isso? Foi. E foi um sucesso? Foi um grande sucesso, muito maior do que eu esperava. Bom, a ideia, resumindo, era... Eu peguei todas as chuteiras de todos os jogadores que entraram em campo, além das luvas do Cássio e da prancheta do Tite, colei em tela e num estilo meio Pollock, acabei passando por cima e o trabalho ficou muito bonito. As pessoas viam e... A gente pode reservar? Eu falei, não, é só no leilão. Quem comprou? Jogadores de futebol? Não? Não chegou nem perto. Os valores realmente foram muito altos e jogador nenhum ia conseguir entrar na brincadeira. Você, como artista, se sentiu realizado também, além do empreendedorismo ou não? Me senti, mas confesso que foi mais pelo empreendedorismo. Ou seja, fiquei muito feliz com o resultado, com as pessoas elogiando o evento, porque eu praticamente fiz o evento todo, organizei, sugeri como pendurava as telas, como faziam as coisas. E eu faço realmente pelo prazer, assim, isso me dá vida, o desafio, a conquista. E esses projetos, essas ideias, para mim, são isso. Uma chance de estar feliz, de produzir. E de seguir sua missão também. Olha aqui, nós vamos falar do Instituto no próximo bloco, como vou falar mais sobre o livro. E aí tem uma história aqui que eu quero que você diga agora. Você já perdeu o medo do Neto ou não? Já. Hoje nós somos amigos, eu consigo falar de igual para igual com ele. Conta por que você tinha medo do Neto. Quando eu cheguei no Guarani, em 2002, se não me engano, eu passeava de boné, todo humilde, vindo do Águas de Lindóia, e eu passei em frente ao vestiário do time profissional. E o Neto, daquele tamanho, antigamente ele estava mais gordo. Foi naquele período dele bem gorducho. Fumando, ele saía do vestiário para fumar, e eu passei. E eu estava morrendo de vergonha do Neto, eu achei a cabeça e fui tentando passar desapercebido. E ele me olhou, ô garoto, falou 1 milhão de palavrão, vai para aquele lugar, vai se... Nunca mais passe aqui de boné, na minha frente, isso é uma falta de respeito, senão eu te mando embora. Era o meu primeiro dia no Guarani. E aí, você chorou? Você é chorão? Não, eu chorei poucas vezes, especialmente na França. E aí naquela época até filme eu chorava, mas normalmente não, eu sou meio de ferro. Termina aqui o segundo bloco de frente com o corintianíssimo, Sou. Paulo André. Nós voltamos já já. De volta de frente com Paulo André, com o livro na praça, O Jogo da Minha Vida. Tá aqui. Paulo André, eu virei corintiana, não escondo, já contei isso 1000 vezes, porque me fascinou no começo dos anos 80 a tal da chamada democracia corintiana. E, entre outras pessoas, na época eu entrevistei um psicólogo que era ligado ao processo todo da democracia corintiana. Ali, os jogadores, pela primeira vez, falavam, reivindicavam publicamente, né? Apareciam como seres pensantes e com o que lhes era devido. Psicólogo não deveria ser mais importante em vários momentos ou em todos os momentos da carreira de um jogador de futebol, se considerar que ele sai pequenininho de casa, como você saiu, e que vai ficar longe dos pais, quanto tempo, pelo menos, nesse começo de carreira? Preciso de 1 mês, 2 meses, no mínimo. Às vezes 1 ano inteiro, quem morava no Nordeste não conseguia voltar para casa. Você não acha que ter um psicólogo de plantão deveria ser obrigatório ou não? Eu acho que sim. Eu não consigo separar muito o jogador do ser humano. Então eu acho que todos os seres humanos, ou todas as pessoas inquietas deveriam procurar um psicólogo, procurar entender um pouco mais da existência de sua consciência. E tenho indicado para muitos atletas, para muitos jogadores. Eu faço. Você faz? Faço. Quantas vezes? Eu faço 1 vez por semana. Já fiz um pouco mais. Hoje, um pouco menos por causa da agenda, do tempo, não consigo. Começou quando? Começou na França.
com sofrimento. O sofrimento acaba nos levando por melhorias. E você indica para os seus eu amigos? Eu indico porque eu acho que eu vejo hoje muitas situações de campo, de jogo, que eu enxergo a pessoa fora dele. Ou seja, tem um jogador no Corinthians que fora de campo ele é um pouco indeciso. E nas situações em campo eu vejo a mesma característica. Então eu já chamei ele de lado, já passei para algumas pessoas que talvez possam aconselhá-lo, mas ainda tem uma restrição. As pessoas não conseguem entender que o que elas fazem fora de campo leva lá para dentro e o que faz lá dentro traz aqui para fora. E esse olhar meio humano, meio existencialista, eu acho que me ajudou muito e gostaria de dividir, de compartilhar isso com as pessoas próximas a mim. Você, inclusive, sobreviveu à solidão do exterior, porque normalmente carinha muito novinho acaba casando, um casamento que, no geral, vai terminar logo mais à frente, porque é uma coisa circunstancial, acaba casando para ficar acompanhado lá, não é isso que acontece? É muito mais da carência e da necessidade de ter alguém, porque é muito difícil deixar seu país, deixar sua cultura, tua rotina, para chegar num outro lugar e reconquistar teu espaço. Os jogadores casam muito cedo, têm filhos muito cedo e, em muitos casos, se arrependem dessas ações, porque logo ali na frente a vida muda. Meu pai falava muito isso e até hoje eu não casei. Filho, o que você acredita hoje com 20 anos, com 25 vai mudar completamente e com 30 você vai enxergar uma vida diferente. Então, deixa maturar, espera acontecer para que você tome suas decisões mais definitivas. Você acha que drogas, incluindo aí o álcool, também tem a ver com esse isolamento, essa juventude perdida para uma coisa? Veja bem, não quero aqui virar o demônio dessa história, mas você não acha que pode ter isso ou não? Pode também ter a ver com esse enriquecimento súbito, quer dizer, meninos muito ricos, muito deslumbrados, muito assediados? Eu acho que o modelo de formação de atletas no Brasil é muito ruim. Então você tem que abdicar de muita coisa em prol daquela atividade. Você deixa de vivenciar outras atividades que seriam importantes para a tua formação como ser humano e para a tua formação mesmo como atleta. Então você abre mão de tudo isso, fica trancado, só treina, come, treina de novo. Você começa a ganhar dinheiro, você não sabe o que fazer com o teu dinheiro, você não tem outras experiências. E aí vem aquela expectativa, aquele sinônimo de alegria do povão, que é encher a cara e fazer festa. Isso é sinônimo de alegria para muita gente. Então você tem dinheiro, você tem essa condição. Você está sofrendo porque está sozinho do outro lado do mundo, ou até mesmo aqui no Brasil. Mas você tem condições financeiras que te permitam isso, a sua válvula de escape é a bebida. Eu vi muito pouca gente se envolver com droga no futebol. Ou talvez as amizades que eu tive, eu não enxerguei isso. Não chegaram a isso, Mas eu acho que uma das justificativas é exatamente essa. A formação do ser humano, do atleta, do cidadão é muito ruim. A gente só está preocupado se ele vai dar dinheiro para o clube ou não. Mas desenvolver ele para que com 20 anos ele possa optar, sigo minha carreira ou não, isso não existe. E quantas vidas, quantos garotos foram desperdiçados aos 20 anos, aos 22, porque eles não eram suficientemente bons para seguir a carreira. Isso me assusta e essa é uma das defesas que eu faço no livro o tempo todo. Eu fico tentando bater, porque eu podia ter sido um desses garotos que com 22 anos olharia para trás e falaria, e agora? Eu vou trabalhar de segurança, de alguma coisa, porque eu não tive preparo suficiente para seguir a minha vida. Você vai fazer 30 agora? Eu vou fazer 30 esse ano. Não é nada, viu? Mais para frente que é complicado. Tá melhorando. Tá melhorando? Vem cá. Você, nessa idade, muito atleta começa a fazer planos para o futuro. Porque é uma carreira curta, não é? Melhorou? Existe uma longevidade maior do que antes ou não? Ou hoje o esporte ficou mais violento, menos gingado e também as pessoas se machucam mais? É uma pergunta porque eu não sei. Melhorou porque hoje em dia, por lesão, dificilmente você para. Ah. E antigamente não, qualquer tipo de cirurgia era muito ofensiva e acabava prejudicando a sequência da carreira. Mas o esporte de alto rendimento tem exigido muito do corpo. Ou seja, ainda é uma carreira curta. Ninguém vai passar de 33, 34, tirando um Rogério Ceni, um Rivaldo, esses caras que são mais geniais
e que são mais teimosos também. Você vai fazer o quê? Já pensou o que vai fazer da sua vida depois do futebol? Eu tenho tanta coisa para fazer. Lógico, eu quero viver no futebol. Eu acho que é o que eu mais entendo e gostaria de ajudar. Não sei se na parte política, na parte diretiva. Eu já brinquei algumas vezes que eu queria ser presidente da CBF. E acho divertido. Se um dia eu sonhei que eu queria ser jogador do Corinthians e conseguir, por que não sonhar que eu posso fazer o bem para o futebol brasileiro? Mas é uma coisa para se pensar lá na frente. E nesse momento, além de jogar futebol, e com o tempo ocioso, eu posso me preparar e entender um pouco mais de gestão, de empreendedorismo. Empreendedorismo, sempre você se preocupando com o princípio desses atletas, é isso? Eu acho que sim, porque se você melhora a formação, isso parte de uma capacitação de treinadores, e aí nós vamos longe, daqui a uma geração, 2 gerações, tudo vai estar melhor, tudo vai estar mais organizado. As exigências que nós, atletas, os próprios torcedores farão, elevarão o nível do nosso campeonato, que tem tudo para ser uma NBA do futebol, que tem tudo para ser o melhor campeonato do mundo. Vamos lá para o Instituto Paulo André, porque a gente não pode esquecer. Instituto Paulo André. Nasceu de que necessidade? Nasceu dessa vontade de replicar um pedacinho da minha história, ou seja, em cima de dificuldades, situações complicadas, a gente oferecer ferramentas para que as crianças e jovens carentes se desenvolvam e tomem e façam suas próprias escolhas. Eu não sou capaz de mudar ou transformar a realidade de ninguém, mas eu sou capaz de municiá-la para que ela possa ali na frente olhar e escolher e fazer escolhas melhores e fazer escolhas bem-sucedidas. Eu acho que a gente parte desse princípio trabalhando com crianças de 6 a 12 anos. Crianças carentes, selecionadas, não. Elas vêm de onde? Inicialmente, pela falta de recursos e porque eu também não queria dar um passo maior do que a perna, nós fizemos uma parceria com o grupo Salesianos no Parque Osiel e no Gleba B em Campinas. E nesse espaço a gente realizava atividades semanais com as crianças do padre, que a gente brincava assim, do padre do grupo Salesianos. E agora, com esse dinheiro que a gente conseguiu arrecadar no leilão, a gente vai abrir a nossa sede, a gente está conversando com a Prefeitura de Campinas para escolher um novo espaço na região, um espaço numa região que seja necessitada, para que a gente possa aí realmente aplicar a pedagogia e a metodologia que a gente acredita serem eficientes. Muito bom. Você lê assim ou você lê... Ou você é todo virtualizado já? Ou você lê em Não, eu sou do tablet? papel ainda. É do papel? É. Eu também gosto do papel, é muito bom, né? Eu prefiro. Olha... E eu gosto de grifar, então eu tenho que marcar e depois quando eu quero fazer alguma pesquisa, alguma coisa, eu volto lá e olho. Para olhar. Você diz que... Quer dizer, você gosta de filosofia? Eu gosto, eu não sou... Bom, eu gosto. Você se entusiasmou, vamos dizer, pelos filósofos quando? A partir de quando? E qual o seu predileto? Eu gosto muito de Sartre, que é um dos pais do existencialismo. Que ele fala, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. E eu acredito muito nisso, na opção da escolha. Eu posso mudar toda a minha realidade com uma simples escolha e com uma simples força de vontade. Gosto muito de Platão, Schopenhauer, apesar de ser um pouco negativo. Pelo amor de Deus! Mas eu vejo muitas verdades. Eu me ofendo pessoalmente. Não, ele era bom pra diabo, mas eu me ofendo pessoalmente porque misoginia pede ali, né? Mas tem coisas boas. Eu vou mais para esse lado. Eu gosto do Sócrates nosso, corintiano. Que era um grande filósofo, um filósofo mesmo. O Sartre foi ele que disse uma vez que o inferno são os outros. São? Eu acho que a dificuldade de se relacionar do ser humano pode gerar o inferno na sua vida. Mas eu preciso te visitar, eu preciso visitar o mundo para me entender e para me completar ou evoluir. Ou seja, o inferno são os outros, mas a gente tem culpa no cartório. Entrar nesse inferno também para poder evoluir. É isso. Eu acho que sim. Olha, muito bom conversar com você. O seu blog a gente acessa...
É www.pauloandreoficial.com.br e lá você vai encontrar textos não só de futebol, mas bastante variedade de sentimentos que isso gera na vida da gente. E você botou lá seus quadros também? Tem algumas fotos, tem um pedacinho que chama Ateliê e deve ter umas 12 obras lá. Não estão à venda, mas estão para apreciação. Muito bom. O teu livro ficou muito lindo, ficou bonito, não? Da Leia, ficou bem diagramado, ficou agradável, bom de ler e tem fotos também, quer ver? Agora mesmo. Está no final. Tá aqui. A gente vê a idade do cara pelas fotos que ele apresenta nos livros, tudo coloridinho, não é aquela foto marrom, aquele cinza, aquele preto e branco antigo. Olha ele aqui, só para dar uma... Ganhando prêmio. Essa é minha mãe. É lógico, a mãe entregando o prêmio e aqui em cima. Você é cheio dos prêmios desde criança. Ah, você podia me deixar essas 3, eu tenho a dó. Eu vou te dar esse pequenininho aí. Muito obrigado, Paulo André. Parabéns, viu? Sucesso para nós, hein? Obrigado. Viva o Corinthians. E estamos terminando mais um bloco de frente com o Paulo André do Corinthians. Na volta, bate-bola, jogo rápido. Vamos ver o futebol desse cara. De volta para a última parte de frente com Paulo André. Bate-bola, jogo rápido, hein? Zagueiro, vamos agora de atacante, tá certo ou não? Vem cá, só uma perguntinha. Você foi eleito no Paraná o jogador mais bonito do campo? Como é que foi essa eleição? De que jeito foi? Eu acho que era virtual e as pessoas votavam pela internet. Mas os jogadores me sacaneavam, falavam que eu estava competindo com o Tevez e com algum outro jogador muito feio. E aí ficou fácil ganhar. Vamos lá? Bora. Maria Chuteira. Tem pra caramba. Alguma em cima? Não é meu público-alvo. Torcida. Paixão. Fanatismo. Ignorância. Fazer gol ou evitar o gol? Fazer gol. Neymar. Gênio. Seleção brasileira. Ex-campeão do mundo em 2014. Um ídolo. Gustavo Kitter. Um sonho. Um sonho. Eu vou falar no âmbito esportivo. Bicampeão do mundo. O maior medo. Não consegui fazer esporte. Chelsea. Passado. Barcelona. Futuro. Brasil. Meu país querido. E Paulo André por Paulo André? Um inquieto, curioso e que descobriu cedo que para se conquistar alguma coisa na vida é necessário paixão, dedicação e sacrifício. Qual é o seu maior defeito? Eu acho que eu sou inquieto, eu sou centralizador. Ah. Você é leonino? Sou leonino. Você gosta de astrologia? Eu começo a acreditar cada vez mais. O leonino é assim, ele é generoso porque ele quer ficar no centro. É para manter a audiência ali, os súditos, não é isso? Obrigada, querido. Obrigado. Parabéns, viu? Tá aqui o livro dele. E nós nos vemos no próximo programa. Até lá.